Amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box. Estamos hoje com mais uma das nossas entrevistas e hoje, novamente, em português. E temos como convidado hoje o Ricardo Jorge Gomes, nada mais, nada menos do que um designer, do que relações públicas da Devir e do que o super campeão de Catan e Stone Age. Vamos hoje então falar com o Ricardo. Olá, Ricardo. Olá, Pedro, tudo bem por aí? Tudo ótimo e por aí? Também, obrigado e obrigado pelo convite. E obrigado nós por teres aceito, por estares aqui na Curious Box. Vamos falar um bocadinho sobre esses jogos que andas a fazer e que já fizeste, e quero saber aqui umas coisas, estou curioso. E para começar, vamos começar pelo início, obviamente. Como é que isto começa, a tua ligação com os jogos de tabuleiro? Não sei. Começou desde mesmo muito pequeno, portanto, daquela altura em que, à partida, a nossa própria memória não te guarda esse detalhe de acesso fácil e, portanto, não faço muito bem a ideia. Sei que muito pequeno já eu jogava Subútil e outros tipos de jogos, sempre achei muita graça aos tabuleiros, via os meus parentes a jogarem, os meus pais montavam o Subútil na mesa e aquilo tinha um aspecto encantador e, portanto, acho que foi a partir daí que fui ganhando este gosto e depressa passei por outros tipos de jogos. E quando é que entraste mais nos jogos mais modernos, nos chamados jogos de tabuleiro modernos? Quando é que começam Quando é que começas a olhar para os jogos com mais atenção, no sentido de querer jogar mais regularmente e, quem sabe, até fazer mais coisas ao nível dos jogos? Essa resposta já é mais acessível. Isso foi com a emancipação financeira e quando descobri um jogo que, dentro de uma escala separada da nossa escala de board games modernos, é o meu absoluto favorito, que é o Stratego. Portanto, foi um jogo que eu comprei pouco depois de ter saído de casa dos meus pais. Foi dos primeiros que comprei com o meu próprio ordenado e foi uma paixão. Pronto, é um jogo que me dá um gozo enorme jogar. Eu gosto muito de um pouco de bluff e de memória e de calcular muito bem cada passo e foi a abertura, pronto, foi por aí que, de certa forma, ganhei um contacto renovado com os jogos de tabuleiro. Esse jogo já tem imensos anos, é um jogo que surgiu 70 anos, 60 anos antes disso e de certa forma, como era algo excepcional e que eu não tinha tido acesso quando era miúdo, me fez perguntar nessa altura o que é que havia de diferente. E então foi quando ganhei contacto com o Carcassonne e outros do género. E pronto, olha, foi até aos dias de hoje uma paixão que está sempre em crescendo e deu naquilo que tu sabes. E do momento em que descobres os jogos até ao momento em que pensas, se calhar podia fazer uma coisinha assim também. Como é que chegas lá? Não foi isso que se passou. Eu sempre fui super competitivo, sempre achei que a competição era um desafio excepcional para a nossa espécie e inclusivamente como o mundo precisa de heróis e gosto de participar em tudo e mais alguma coisa. Já no tempo da escola era daqueles que ia às interturmas de atletismo, basquete, handball, futebol e pronto, e ainda rezava para a conversa do xinguinho. Entretanto, já gostava muito disto, portanto já tinha ganho os primeiros nacionais, já tinha ido às primeiras competições fora de Portugal e no final de 2011 surgiu a hipótese de criar um jogo para participar num concurso. Esse concurso era o incrível concurso da Ludopolis e cumprimentos ao Alexandre Garcia, um dos grandes cérebros dos jogos de tabuleiro em Portugal e que muitas saudades tenho de estar com ele mais vezes. Vemos às vezes nas feiras, estamos à partida lá fora, mas sempre muito atarefado. Ele vai a umas, eu vou a outras e não temos o contacto, pelo menos sem ser assim escrito no Facebook, que ainda é aquele que vamos mantendo e não dá para fazermos umas jogatanas. Mas nessa altura, portanto, como dizia, surgiu o concurso da Ludopolis e era um desafio, era um novo desafio para alguém que gosta de ser desafiado e simplesmente comecei a desenhar jogos de tabuleiro e
e sei lá, em 3 meses fiz logo 3 ou 4 jogos. Acabei por submeter um a concurso e ganhei esse bicho. Pronto, basicamente foi isso. Entretanto, havia também aqui na zona, eu sou de Setúbal, portanto Lisboa são 45 km, não é assim tão longe. Havia uns encontros da Arcádia Lusitânia. A Arcádia Lusitana foi um grupo informal criado por 3 amigos. Eu não fazia parte deles, mas se calhar fui o primeiro a juntar-me a eles. Esses amigos eram o Alexandre, era o Sérgio e era o Vital. Fui aos encontros, creio que enquanto eles existiram não falhei a nenhum. Aliás, eu até fui ao primeiro, não fui, foi o fundador deles. E testávamos jogos e havia um grande desafio de todos os meses ter qualquer coisa melhorada no jogo ou ter qualquer outro jogo para mostrar. E foi um tempo muito salutar, um tempo em que as pessoas simplesmente se divertiam a jogar. E depois eles até inventaram um sistema de créditos incrível para limitar a malta que jogava aqueles jogos do Vital, e depois o Vital ia só jogar um jogo de 5 minutos deles porque o teste já estava compensado, chamemos-lhe assim. Então isso foi um tempo de puro companheirismo em que nos ajudávamos uns aos outros. E de certa forma, olha, os jogos foram surgindo e creio que ao fim de um ano ou coisa assim já tinha 10 ou uma dúzia de protótipos feitos. E pronto, foi assim. Portanto, como vês, olha, foi um desafio e está na minha gênese. Portanto, se foi um concurso, se calhar se fosse há uns anos atrás também tinha mandado para o concurso que estás a desenvolver com o João Martins. Assim, assim. Olha, parabéns por essa iniciativa. Hein? Não, mas a iniciativa é do João, eu não faço parte da organização. Aliás, eu estou associado, não é? Não, estou apenas a participar como concorrente. Ok, eu como sabia qualquer coisa. Olha, boa sorte, Pedro. Obrigado. Até à segunda fase, já não está mal. Parabéns pelo Roll and Write do tempo da pandemia, com um tema bastante caricato e pelo menos deu muito a falar. Acho que está ali um projeto com pernas para andar. Sim, tem tido uma recepção bastante interessante. E é bom estarmos a falar aqui nos primeiros jogos que tu fizeste, e neste caso até que eu fiz também, que lançamos agora, porque há muita gente que nos vê e que olha para o Ricardo Jorge Gomes, como olha para outros autores portugueses e se pergunta, e gente que está a começar, e neste momento nota-se que há uma efervescência de talento, de pessoas a começar a experimentar, porque há mais jogadores, então naturalmente há mais potenciais designers e mais gente interessada em fazer protótipos. E esta é uma questão que eu me coloquei também há algum tempo e naturalmente continuo a colocar, embora de forma diferente agora, mas quais foram aquelas principais dificuldades que tu encontraste no início, nos teus primeiros jogos, nos teus primeiros protótipos? Porque uma coisa é estarmos do lado do crítico, não é? Uma coisa é estarmos do lado que diz este jogo é bom, este jogo é mau. A maior dificuldade que encontrei fui eu próprio. Aquele acreditar no teu projeto e seres tão estúpido que estás ali completamente vedado e isto é isto, é isto e é isto. Pronto. Depressa, ao estar na Arcádia, comecei a aprender que não era assim tanto. E depois também aquele receio incrível, mas eu posso mostrar isto a alguém sem ser à minha mãe, ao meu pai, à minha esposa, mas vão roubar daqui a ideia total. Pronto, também por aí. A Arcádia também serviu para resolver esse tipo de dilema, preocupação excessiva que existia. E de certa forma, como te digo, acho que o primeiro e o maior entrave ao desenvolvimento dos jogos é mesmo a tua crença de que o jogo assim como está bem e seguires a caminho daquilo que gostas, e parece que as sugestões, por muito que até possam ser razoáveis, nunca servem. Ou nunca serviam. Atenção. Eu posso dizer que o primeiro jogo que criei e que dei como um projeto, como é que eu lhe vou chamar?
com condições mínimas de ser um jogo com pernas para andar, foi aquele que hoje em dia é o jogo que tem maior expressão dentro daqueles que eu criei, que é o Garum. Portanto, o Garum em 2012 foi concorrente da Ludopolis. Ele depois saiu em 2019, portanto já estás a ver o processo que por aí afora ele não levou. Inclusivamente depois, a meio disso tudo, 2015, 2016, ele teve no Arquimedes, que é o maior concurso de criação de jogos do planeta, e ele foi um dos finalistas. Ele foi seleção oficial do Arquimedes e pronto. Em cada um desses passos, portanto, pós-Ludopolis, pré-Arquimedes, ele sofreu bastantes mudanças. No pós-Arquimedes, até porque o maior proveito que o Arquimedes deu não foi propriamente visibilidade, foi mais a análise feita pelos próprios peritos, e o pós-Arquimedes é que resultou num Garum, não em termos de tema. O tema surgiu de uma conversa divertidíssima com o David Mendes, o editor. Aliás, o editor de todos os jogos da minha autoria já editados. E o tema estava lá. Portanto, quando eu estava a fechar os jogos anteriores, fomos ao restaurante, um almoço de casais, e o Pedro olha para a namorada e diz-lhe: O David. Estava aqui o David, sim. Obrigado. A dislexia, isto é idade, já não há. O David olha para a namorada e diz: isto estava a precisar de um pouquinho de Garum. Muito bom. Diz-me uma coisa, e aproveitando que falaste nesse processo longo, eu vou adicionar aqui uma coisa que li curiosamente ontem. Foi uma história engraçada que o Ignacy Trzewiczek da Portal Games contou, em que ele está a falar do processo de concepção do 51st State. Okay. E então ele, pronto, faz o jogo e tal, e tinha a noção que tinha ali um bom jogo e a esposa gostava e tudo muito bem, que é a principal tester dele. E ele, quando lançou o jogo, está na convicção que tem ali um jogo de cartas perfeito. Mas acontece que depois, pronto, o jogo saiu no mercado, as pessoas começaram a dar as suas opiniões e tal, aquela recepção do público, e então ele chegou à conclusão que precisava da primeira expansão, que agora o nome me escapa, para completar, para corrigir só um dos pontos do jogo que afinal não tinha ficado tão perfeito, mas que quando acabou a expansão, chegou à conclusão que estava o jogo de cartas perfeito e que já não havia nada mais que ele pudesse mudar. Mas depois ainda chegou à conclusão que faltava mais um detalhe e lançou a segunda expansão. E o que ele diz no livro, eu não sei se o jogo tem mais expansões, é provável que até tenha, mas ele diz que no fim da segunda expansão ficou com um jogo perfeito e que apesar de admitir que a opinião dele ainda possa mudar, vir a mudar para a frente, que acha que está mesmo no ponto que não precisa de mudar mais. Quantas vezes é que tu achaste durante o processo do Garum, durante o processo de concepção, eu não vou dizer que achaste que o jogo estava perfeito, mas que o jogo estava terminado, ou terminado se calhar é uma palavra um bocado forte para o jogo de tabuleiro, mas se calhar que o jogo estava no ponto. Olha, é assim, não sei muito bem o tipo de resposta que dar, porque eu senti que ele estava no ponto, chamemos-lhe assim, se calhar umas 5, 6 vezes diferentes, mas nunca o senti como um processo finalizado. Atenção, no ponto está bom para publicar, está num bom caminho, tem pernas para andar, as pessoas vão gostar. Agora, em termos de melhor aqui, melhor ali, ainda hoje às vezes penso nisso. Aliás, no final de novembro estava a pensar na mini expansão que estamos a pensar numa segunda edição, ou mesmo como uma promo adicional para o jogo poder usar, e de repente vieram 5 ideias à cabeça. Portanto, atenção, há ali muita coisa que foi abdicada para tornar o jogo tão family friendly quanto está e tão sumarento quanto está. Portanto, o jogo neste momento, quando ele acaba com 6 seguidores por jogador,
portanto 6 vezes 4 capacidade máxima da mesa. O jogo tem 24 contas singulares para fazer. E o jogo tinha 16 por 16, portanto o jogo tinha 32 possibilidades de contas, mas era preciso fazer as contas cor a cor. Portanto, a quantidade de contas ali no jogo, vamos acreditar que bastava fazer a conta de 2 cores em cada um desses 32 espaços, era de 64. E neste momento, no máximo, fazes 24 contas singulares. Portanto, tudo isto foi muito ali no processo de suma. Aliás, o Garum só se tornou um worker placement 2 meses antes do dar por terminado com o David, foi o último passo. Porque quando os jogadores acabavam de completar uma linha ou uma coluna, fazia-se as contas espaço a espaço. Não importava quem lá tivesse o boneco, quem tivesse mais ia ganhar. E pronto, e depois mudámos por completo. E ainda no meio disso ainda houve outra, que era, tinhas lá o teu meeple, portanto tinhas lá o teu trabalhador, o teu Vilix ou o teu Dominus, mas só pontuavas se fosses tu que tivesses mais influência da tua cor nesse espaço. E agora, mesmo que só tenhas lá 5 símbolos da tua cor e outra pessoa tenha 7 ou 8 ou até 9, que é o máximo técnico, não pontuas. Portanto, pontua a pessoa que pôs o Vilix, não pontua a pessoa que tem mais. E a pessoa ganha sempre consoante o número de influência que tem. E não se é predominante ou não. Portanto, há sempre um processo enorme. Aliás, Pedro, diz-me lá. No teu roll and write, não mudavas nada já hoje, se fosse o caso? Claro que sim. Até pelo feedback, não é? E atenção, estou aqui a falar de detalhes que são detalhes de design do jogo, não detalhes de produção ou de departamento gráfico do jogo. Atenção. Aliás, a questão é nesse sentido. A questão é nesse sentido. Um problema editorial. Aliás, corrigindo, o Garum nasceu com um problema de produção que não é de maneira nenhuma um problema editorial e não é de forma alguma um problema da criatividade do jogo, que tem os meeples regulares e o meeple grande de um tamanho muito semelhante. Mas isso, tanto na concepção do manual de regras, como no pedido feito à fábrica, como na vontade, quer do autor, quer do editor, não era assim. E quando chega o produto final, a fábrica não tinha feito aquilo que foi pedido e realmente a diferença entre um e outro é pouca. Ela existe, mas é pouca e é difícil de ver. E, portanto, estamos a falar aqui de coisas que podias mudar. Podias mudar no processo criativo, podias mudar no processo editorial ou podias mudar no processo de produção. Bem, tu já não andas aqui há 2 dias e embora tenhas 3 jogos lançados, tu já tens muito contacto com muitas editoras, já estás dentro do mercado há imenso tempo e, aliás, tu trabalhas numa editora. O que é que mudou em ti como designer a partir do momento em que começaste a ver o processo por dentro? Porque tu estás na parte diretamente ligada à promoção da marca, à produção dos jogos, mas tu tens uma ligação direta e tu vês como funciona a editora por dentro, quer ao nível do editor, quer ao nível do desenvolvimento, quer a todos os níveis. Eu, antes de ter esse contacto no meu trabalho atual, eu tive as primeiras luzes desse contacto através da própria produção dos meus jogos. Portanto, o David, o editor, cumprimento ao David Mendes, um amigo e um editor excepcional, o David sempre me colocou não só à vontade, como muito a par do processo. E, portanto, eu falei diretamente com o Olivier Fainier, o ilustrador do Douro, também falava diretamente com o Sérgio, o ilustrador do Fado, do mesmo modo que falei diretamente com o Pedro Soto, o ilustrador do Garum. Portanto, fui tendo algumas noções. E as regras do Douro e as regras do Garum, escrevi eu com o David juntos, portanto, um ao lado um do outro, no computador. E havia muita coisa que o David dizia assim, não dá, ou era melhor que fosse feito desta forma, e em termos de necessidades de produção, e por aí afora. Portanto, acabei por tomar os primeiros contactos desse mesmo modo. Mas olha que
as luzes foram vindo ao longo dos tempos. Muitas delas vêm do Gil Dorei, olha, mais um abraço, outro amigo. Muitas delas vêm das conversas com o Gil Dorei, ou até mesmo com o Nuno Onofre, da Morapiaf, e de certa forma até com o Pedro Pereira, hoje da EG Games, que me deu excelentes conselhos nos eventos em que participávamos juntos, e ver também, de certa forma, o que é que foi o trabalho que podia ter sido melhor feito noutros casos e tentar evitar esses próprios erros que outros autores cometeram e, da mesma forma, quem vier depois também vai se aproveitar de alguns erros cometidos por mim e por tantos outros que estão no mercado neste momento. Aliás, eu duvido que o David, se voltar a fazer outro jogo na mesma fábrica onde pediu o Garum, corra o risco de voltar a vir de lá com um meeple de um tamanho inapropriado. Portanto, era suposto ser um Big Meeple e um Regular Meeple, não um Regular Meeple com mais milímetros de altura. Tu, como disseste, tens muitos protótipos, ou fizeste muitos protótipos, não é? O processo natural. Ao longo dos anos fiz cerca de 20 protótipos, se calhar uma dúzia deles estão terminados, e terminados, atenção, lá está, isto é sempre muito, muito subjetivo. A palavra terminado num designer não dá. É meio caminho, ou coisa assim do género. Mas pronto, de certa forma estão pelo menos estacionados, e os outros 7, 8 se calhar foram cortados para fazer peças. E nesses protótipos que fizeste e que estão, não vamos dizer terminados, mas que estão jogáveis. Estão em avaliação, estão com outras editoras, o Sim, David tem jogos em mão. É precisamente aí que eu queria ir. Por aí fora. Já te aconteceu de certeza, eu vou pedir para me contares uma história que tu tenhas achado que achas interessante contar, porque foi engraçada, porque foi curiosa, porque foi simplesmente porque tem aqui algum detalhe que tu achas importante realçar, até para quem nunca fez apresentações em editoras, que tu tenhas presenciado, não é? Num pitch que tenhas feito a uma editora. Olha, eu fiz muitas mostras mesmo, do Garum. Não como Garum não mostrei a ninguém, mas fiz muitas mostras do Garum. E, bom, nós sentimos quando a pessoa gosta muito do jogo, mas também sentimos quando a pessoa não gosta nada do jogo. E a verdade é que o Garum estava sempre muito perto do gosta muito, e não conseguia lá tocar. Tinha muita limitação, porque o jogo tinha um ar completamente abstrato. O tema só levou 2 meses antes de começar a ser ilustrado. O jogo era o overmatch, e todo ele era cores e símbolos, do mesmo modo que o Tom Vasel na review diz que este jogo queria ser só linhas e colunas. Pronto, o tema aqui, vamos dispensar isto tudo, isto é tudo símbolos, são estas cores e tal. Não. Pronto, o jogo era isso. O problema é que hoje em dia o jogo abstrato ou é um tiro excepcional, tipo um Quirkle, ou um Genial, ou um Plenos, ou um Ótimos, que está bem como está, ou então, regra geral, o jogo não vai conseguir ter uma aceitação por aí além. A maior parte dos abstratos que nós vemos hoje no mercado são edições próprias, que muitas das vezes são tiros nos pés, já nem vou dizer no escuro, mas mesmo ali nos pés, e que vão dar muita dificuldade. E sofri bastante com isso. Tive imensas demonstrações, e regra geral, se você conseguisse pôr aqui um temazinho nisto, se isto funcionasse, isto tem pernas para andar, você veja o tema e a seguir venha cá. E eu há uma altura que estou a falar com a minha esposa, a minha grande conselheira, aliás, um carinho ali para a sala ao lado. Tânia, obrigado por tudo. E se eu tivesse um tema, eu se calhar já tinha 20 ou 30 editoras a quem enviar o jogo com o tema. Olha, lembram-se, este já tem aqui o tema. Pronto, e o tema acabou por surgir de um momento para o outro, aliás. Eu tinha ficado com a ideia de jogar no cérebro desde aquele célebre almoço com o David e a namorada,
e depois de lançarmos o Fado e o Douro, os jogos correram bem e o David disse-me: Ricardo, temos oportunidade para o ano editar outro jogo, o que é que tens que realmente acredites nele? E pronto, e lancei-me aí outra vez de corpo e alma e surgiu o Garum. Olha. Atualmente, eu sei que a tua vida é extremamente ocupada. Estás-me a dizer o que é que eu tinha do pitch? É ponha um temazinho nisto e traga. Foi repetidamente. Aliás, inclusivamente pessoas que hoje, dentro do negócio, falo com elas regularmente. Aliás, às vezes até nos rimos da situação. Atualmente, tu tens 3 jogos lançados. Agora vou mostrar dois dos que tenho aqui, que falta-me aqui o Garum, mas tenho aqui o Douro e o Fado, para quem não conhece. Ok, sendo assim, damos por terminada esta entrevista. Por quê? Próximos jogos, no sentido em que eu sei que tens uma vida muito ocupada e se calhar não tens tanto tempo assim para dedicar ao design, porque tens um trabalho que te ocupa muito tempo. É verdade, tenho, mas sobrava tempo se eu não gostasse tanto de jogar. Mas tu veste a fazer, eu não digo carreira no design, porque de certeza que vais lançar mais jogos, não tenho dúvida nenhuma, mas assumir o design como um papel mais principal na tua carreira? É assim, não sendo esse um objetivo a médio prazo, posso dizer que se a longo prazo se proporcionar, abraçarei com toda a força. Ou seja, adorava poder reformar-me com essa profissão. Inclusivamente, se possível, antes de me reformar. Reformar-me antes de me reformar. É um sinal. É um sinal. É uma coisa muito engraçada, é gratificante. Não só durante o processo, como depois quando podes tu próprio jogar o teu jogo. E quando vês que tu até sabes mais ou menos a ideia que quiseste pôr ali por trás, mas há alguém que está a jogar o teu jogo com tanto interesse e ganha-te. É incrível. Pronto, é incrível quando isso acontece. Se é que podes divulgar, que jogos é que tens aí para ou para sair ou Não tenho nada. Uhum. Não tenho nada. Porque em março de 2019 surgiu esta hipótese maior do que o sonho de alterar a minha carreira profissional e entrar nesta grande aventura que tenho hoje. E portanto, basicamente foi, até agora, tem sido 1 ano e 9 meses de extrema dedicação e muito foco no que está para acontecer. Mas os jogos estão cá, as ideias estão cá. Ao longo deste ano desenhei mais 3, eu poderia dizer 4, mas um é a derivação do anterior, quando segues um caminho para um lado e um caminho para o outro, mas na verdade até é o mesmo jogo, tipo o que se passou com o Mage Knight. E portanto, mais 3, 4. Agora, quando é que eles vão ver a luz do dia? Se é que vão ver a luz do dia, não faço bem ideia. O meu editor habitual, o David, tem um jogo em mãos que ele tem desde ainda antes de lançar. Antes não, ao mesmo tempo que o David escolheu o jogo que viria a dar o Fado, que era o Out of Reach, que teve na Arcadia Lusitânia em 2011, portanto já estás a ver, 2012. E o Douro, que na altura era o Trick or Treat, e também lá esteve. Portanto, vê lá o tempo que não leva um processo a amadurecer. Desde essa altura ele tem um outro jogo. Esse jogo mostrei algumas vezes, não mostrei muitas, e não sofreu assim tantas evoluções, mas é um jogo que tem ali uma pequena limitação. Tem muito encanto, mas tem uma pequena limitação, e eu sinto, e o David de certa forma também, que enquanto essa limitação não for ultrapassada, mais vale esperar do que arriscar. De qualquer das formas,
recuperando uma das tuas perguntas anteriores, tive um momento incrível com esse jogo, que foi final de 2011, novembro de 2011, disputei o Campeonato da Europa de Catan e o jogo foi o campeonato foi na Áustria e o árbitro era checo. E na Essen do ano seguinte, Essen de 2012, tal não é, estou a visitar o pavilhão da Czech Games Edition e o árbitro trabalhava lá. Ele tinha um reforço do pessoal, vamos chamar-lhe assim. E eu te conversa e, como quem não quer a coisa, perguntei se não podia mostrar um protótipo. Ele foi um porreiraço e arranjou-me logo uma reunião. Olha, vem daqui a 10 minutos que te recebem. Eu entrei para a reunião com o meu protótipo, reconheci a cara que lá estava. Peço desculpa, reconheci a cara, mas não sabia quem era a cara. Já tinha visto, não sabia quem era a cara. Sim. Abro a caixa, ponho o meu jogo em cima da mesa. Eu creio que não cheguei a abrir por completo o tabuleiro. Eu acho que tirei da caixa, fiz assim, e o senhor fez-me assim com as mãos, agradeceu a amabilidade, desejou-me toda a sorte do mundo e disse-me que não editava jogos abstratos. E eu disse que o meu jogo não era abstrato. E o senhor disse, mas olhando para o teu tabuleiro, eu já vi que isso tem uma base abstrata. De certeza que há aqui editores que vão querer ver o teu jogo, mas aqui não vais conseguir. Entretanto, a vida continua e num vídeo seguinte vi que quem me tinha recebido tinha sido o Vladas Fácil. Já está. Aí tens o teu pitch. Agora, com esta situação toda do Covid, este ano complicado a todos os níveis. Depende do ponto de vista. Depende do ponto sim, de vista. sim. Das máscaras. Complicado em quase todos os pontos. Há sempre quem saia a lucrar com todas as crises e com todas as guerras e com todas as pestes e por aí fora. E digamos assim que se houve lado bom em todo este, ou se tem havido lado bom em toda esta fase do Covid, é que o lado criativo de muita gente está a vir ao de cima e pronto, tem saído muitas coisas muito boas. Não falo precisamente ao nível dos jogos de tabuleiro, também tem saído coisas boas, mas não me referi exatamente a isso, porque os jogos de tabuleiro demoram um bocadinho mais tempo a sair do que isso. Mas sobretudo foi um ano complicado e com muitas limitações. Como é que tu prevês que, e vamos partir do princípio, esperemos nós, que 2021, pelo menos a partir de metade de 2021, já se assemelhe mais a um ano normal, a partir do meio de 2021, como é que tu vês o próximo ano? Como é que tu prevês o próximo ano, se é que consegues prever, ao nível dos jogos? Não consigo prever de todo, da mesma forma que quem quer que tenha feito alguma previsão o ano passado, com certeza falhou. E há aí um vídeo, já há muito tempo, desde os primeiros dias deste confinamento inicial de 2020, que surgiu esse vídeo, que era a previsão dos astrólogos e dos videntes todos para 2021. É um ano muito bom. Aí vem um ano muito bom. Há uma senhora nesse vídeo então que diz: eu não vejo uma única coisa que seja má, prevejo um ano excepcional. Pronto, não sei onde é que foi, mas foi excepcional a previsão dessa senhora. Ora, entretanto, em relação a 2021, bem, Pedro, olha, é difícil. E é difícil em muitos níveis. Primeiro que tudo, 2020, em termos de jogos, não sei se para o mercado de jogos foi assim tão excepcional, porque de facto as pessoas jogaram mais, de certeza, sem dúvida. Houve muita gente que experimentou coisas que já tinha ouvido falar, mas que tinham outras prioridades e, portanto, nunca lhes tinha dado a devida atenção. Houve imensa gente que experimentou coisas que até já lá podia ter em casa, mas simplesmente a televisão era muito mais apelativa. E hoje, qualquer uma dessas pessoas já sabe o que é jogar e já sabe o que é que os jogos de tabuleiro modernos podem proporcionar. De qualquer das formas,
a verdade é que enquanto a recomendação for estar em casa e a recomendação for reduzir o número de contactos, restringir o nosso convívio ao núcleo mais próximo, o jogo de tabuleiro vai ter, sem dúvida, muita procura, porque é uma forma incrível, salutar, didática, divertida, educativa, de convívio. Portanto, as pessoas vão usufruir muito do jogo de tabuleiro. E, de certa forma, depois de terem experimentado, tanto as que conheciam como as que não conheciam, depois de terem experimentado, de certa forma, a pessoa também tem tendência a perguntar o que é que há mais e a experimentar alguns outros jogos. De qualquer das formas, do mesmo modo que os jogos de tabuleiro, que para muita gente estavam adormecidos ou se calhar ainda nem sequer tinham despertado, tiveram uma segunda hipótese, a verdade é que possivelmente também assim que as pessoas puderem andar livremente por aí, a saudade vai ser tal que provavelmente também vão optar por outras formas de lazer. Agora, o trabalho do jogo de tabuleiro, o tempo de antena que o jogo de tabuleiro teve nesta altura, é um proveito eterno. Portanto, é algo que mais tarde, portanto, nós somos um ser de apetites, não é? Eu só estou bem onde não estou e eu só quero ir onde não vou. Portanto, as pessoas, se lhes pedem para estar em casa, não é o que querem fazer. E quando houver essa liberdade, vai dar a saudade do jogo de tabuleiro. E porque a saudade do jogo de tabuleiro? Foram tempos excepcionais que as pessoas viveram. Olha, lembras quando não podíamos sair de casa e fizemos aquelas jogatanas? E muito provavelmente os tempos de convívio em família vão retornar aos jogos de tabuleiro. Se está um dia de chuva, tão bom que era naquela altura. E, portanto, o que se ganhou no ano de 2020 em termos de divulgação, experimentação até, porque a coisa pode ser muito conhecida, mas se as pessoas não experimentam, não. Agora as pessoas conhecem e as pessoas experimentaram e de facto houve uma procura extra. E olha que se tudo isto tem acontecido sem um grande revés a nível económico e um receio na sociedade, tinha-se vendido jogos de tabuleiro que era realmente um número surpreendente. Agora, as pessoas querem, de facto, mas também há sempre aquele receiozinho e há muita família com orçamentos que foram seriamente reduzidos e por aí afora, não é? E, portanto, o ano foi bom. Eu acho que sim, eu acho que o ano em termos de divulgação e de procura, nunca só ouviu tanto falar de jogos de tabuleiro em termos de mídia e mesmo nas redes sociais e por aí afora. Eu acho que, sem dúvida, os jogos de tabuleiro estão a viver um período áureo. Creio que estamos bastante longe de novo apogeu dos anos 90, princípio dos 2000, e agora é desfrutar e é continuar a surpreender as pessoas, é continuar a fornecer-lhes jogos de qualidade, é mostrar-lhes seletivamente o que de melhor por aí se faz e pronto. E não sei, cabe a nós, jogadores, a nós que gostamos, numa moda um pouco quinhentista, cabe-nos a nós propagar a fé jogadora. Ricardo, uma última questão. Agora que falaste no inovar, não é? Dos jogos de tabuleiro, e é uma questão que já se põe desde há algum tempo, e eu pergunto-te no ponto de vista de criador, como é que tu vês a integração do digital nos jogos de tabuleiro, seja como ferramenta de apoio, como... Olha, vejo muito bem e muito receoso. Atenção, estamos aqui a falar de vários níveis. Se é o digital, adaptação digital do jogo para a pessoa jogar, já fui mais receoso que o que sou hoje. Não o vejo mal, inclusivamente, quem me dera a mim ter uma aplicação do Garum e do Fado e do Douro, porque também eu próprio jogaria muito mais. Se estás a falar da ligação do digital ao próprio jogo, acho muito engraçada
tenho algum receio da longevidade. E da longevidade não só em termos da tecnologia que substitui, como do acesso à própria tecnologia. E há muito jogo que já teve apps para usar e hoje as apps já não são disponíveis. Portanto, se numa loja que não o escoou na altura de vida, alguém vai comprar essa réstia de stock, depois tem ali provavelmente alguma complicação no uso desse próprio jogo. Portanto, estamos a falar de uma loja de eletrodomésticos que ainda tenha lá um VHS por vender, faz ali um saldo e vende o VHS, a pessoa pensa, olha, ok, chama lá o saudosista, mas também não consegue arranjar cassetes, percebes? Não sei se estamos a chegar ao sítio que eu estou a tentar transmitir. Mas, de certa forma, vejo bem, tem alguns jogos que requerem interação com o digital, caso do Alquimistas, por exemplo, que é possível até jogar sem ser, o que é excelente. Tem outro que também é possível jogar sem ser, que é o Rising 5. Ele também deixa jogar com alguém simplesmente a fazer aquele comando. Sim. E aí ótimo, excelente, não é? Mas tenho algum receio porque quando a pessoa tem um produto físico por excelência, que é um jogo de tabuleiro, que é um produto que, exceptuando os bichinhos, as umidades, os incêndios, de certa forma também o uso ou o desleixo, é um produto extremamente duradouro, para não dizer eterno. Imagina que em 1989 havia alguém que decidia lançar um livro que vinha num pacote e tinha um livro e uma cassete VHS. E a pessoa lia um capítulo do livro e depois podia ver o capítulo seguinte em VHS com animação, vamos imaginar. Depois o terceiro capítulo tinha que ler outra vez ao livro e por aí afora. Morrendo o VHS, morreu o produto, percebes o que eu quero dizer? Sim. Eu tenho algum receio disto, e digo isto porque eu tenho jogos dos anos 60, tenho jogos dos anos 70, tenho muitos dos anos 80. O meu Scotland Yard ainda é o Scotland Yard quando eu era miúdo. Tive a sorte. O meu também. O meu também. Tive a sorte ter a edição do Scotland Yard da Majora e pronto. E tenho tantos outros de quando era miúdo que gosto imenso. E se eles tivessem algum tipo de interação a esse nível, hoje até o CD e o próprio DVD já estão a entrar num extremo desuso. Não sei, os carros já vêm sem leitor de CD. Antes, se ele não tivesse um leitor de CD, era antiquado. Há uns anos atrás, se não tivesse leitor de cassete, isto é que era. Não sei se estás a entender o que eu quero dizer. A minha limitação é mais a esse nível, porque o produto físico, jogo de tabuleiro, é um produto duradouro. A tecnologia, como todos nós sabemos, o que era há 6 meses atrás, muitas das vezes, em grande parte dos casos, hoje já não é. E atenção que na tecnologia, o que foi produzido há 2 semanas, hoje está na loja, nos jogos de tabuleiro, para que eles tenham os preços agradáveis que o mercado os conhece, não é bem assim. Temos jogos que têm shipping de 4 e 5 meses até chegarem ao armazém da editora, não é? Até à loja, quanto mais até à mão do consumidor. Portanto, não sei até que ponto. Estamos a falar aqui de uma ligação que seja muito proveitosa. Se bem que, atenção, se estiver salvaguardada ao ponto a que está o Alquimistas ou o Rising 5, tudo bem. Mas é algo muito, muito volátil e, portanto, não sei. Com reservas, portanto. Eram estes os caminhos da resposta que querias? Sim. Era muito por aqui. Ricardo, muito obrigado por teres vindo aqui à Curious Box falar-nos um pouquinho sobre os teus jogos, sobre o design de jogos em geral e sobre um bocadinho sobre o mercado dos jogos de tabuleiro. É sempre um prazer ter-te cá. Obrigado, Pedro, pelo convite e muita sorte para o canal e que as próximas entrevistas continuem a ser tão excepcionais quanto as anteriores. Muito obrigado. Foi Ricardo Jorge Gomes, um dos nossos designers que está aí com a força toda, digamos assim. O seu Garum, o último jogo que lançou, está espalhado por todo lado, está a aparecer em todo lado.
E, portanto, estejam atentos, o Fado, o Douro, 1872, o Garum e aos próximos jogos que o Ricardo vai, com certeza, ter a oportunidade de desenhar e que vão ver a edição, que vão ver a luz do dia. Da minha parte, muito obrigado por terem estado aí. Já sabem, se querem seguir as nossas entrevistas, os nossos vídeos de sempre, é só subscrever o canal, aqui em baixo é muito fácil. Não se esqueçam de partilhar as vossas opiniões. Quem é que querem ver entrevistado? Aqui na Curious Box não temos limite. Vem tanto a nível internacional como a nível nacional, temos cá os melhores dos melhores. Da minha parte é tudo, eu sou o Pedro Caroac, um grande abraço e espero ver-vos numa mesa perto de vocês.